Silêncio. Vamos lá. Obrigado, Micael. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de todos estarmos aqui mais uma vez. Que o Espírito da Verdade ilumine o caminho, mostre o caminho e que nós tenhamos a capacidade de perceber esse caminho com a ajuda do nosso ajustador do pensamento. Amém. Bom, hoje a gente vai continuar falando da segunda infância de Jesus. E eu vou, então, dar uma repassada rápida no que nós falamos na semana passada, porque não sei se todo mundo conseguiu acompanhar aí, estava presente lá na semana passada ou não. E aí vamos ver se acho que ajuda o pessoal. Então, essa segunda parte da infância de Jesus está descrita no documento 124, o item 5. Então, nós já vimos o item 1, 2, 3, 4. E essa aqui é a segunda parte da aula 5, capítulo 1, do módulo avançado. E é, assim, o último estudo sobre este assunto, especificamente. Então, eu vou falar um pouquinho, um resuminho rápido, né? Essa segunda infância de Jesus cobre o período que ele tinha de 9 a 13 anos de idade, que vai, então, do ano 3 depois de Cristo até o ano 7 depois de Cristo. Durante esse período, essa segunda infância de Jesus, a família de Jesus cresceu bastante. Ele era o primogênito, né? E já tinha 7 irmãos. Quando completou os seus 13 anos de idade. E esses irmãos eram Tiago, Míria, José, Simão, Marta, Judas e Amós. Ruth nasceu mais tarde, quando ele já tinha 15 anos. Então, quem vai fazer o estudo da sequência dessa aula aqui, provavelmente vai falar lá do nascimento de Ruth. Também é importante lembrar que antes da segunda infância, lá no período da primeira infância, entre os 5 e 6 anos de idade, aconteceu a primeira decisão moral de Jesus e ele recebeu um ajustador do pensamento em 11 de fevereiro de 2002 antes de Cristo. E esse ajustador foi o único ajustador que serviu 2 vezes aqui no nosso planeta Urântia, porque geralmente os ajustadores eles servem atendendo a um mortal no planeta em que eles vêm, e se eles não alcançarem a fusão com esse mortal, depois eles vão cumprir essa mesma missão em um outro planeta habitado, em um outro mundo habitado. Então, o ajustador do pensamento que veio habitar a mente de Jesus é o mesmo serviu a José, perdão, a Maquiventa Melquisedeque. Então, esse é um fator importante. Na primeira parte deste estudo,
nós vimos as experiências vividas por Jesus, isso a semana passada, né? Do nono até o 12º ano. Então, praticamente cobrindo todo o período aqui, ficou faltando só o 13º ano que a gente vai ver hoje. Nesta segunda parte do estudo, então, a gente vai revisar essa primeira parte e vamos completar o estudo sobre o 13º ano da vida do mestre. Pessoal, se puder, por favor, fechar o microfone, todo mundo aí, que está dando muita interferência aqui. Então, se houver necessidade de me interromper, fique à vontade. Podem interromper a hora que quiserem, até porque eu não estou vendo o chat. Mas, por favor, às vezes tem gente falando no telefone, assistindo televisão, e está interferindo aqui na aula. Vamos lá. Uma retrospectiva rápida, né? Nós já falamos desse assunto aqui na semana passada. Jesus tinha como objetivo, em primeiro lugar, eu acho que isso aqui é importante, a gente ter, assim, domínio do entendimento desses propósitos de Jesus com relação ao Urântia, porque é por meio do entendimento desses propósitos que a gente entende muito do trabalho de Jesus, das atitudes dele, da maneira como ele se comportou entre nós e esse negócio todo. Então, é fundamental a gente entender isso, até porque a gente aqui acaba saindo daquela história do filho sacrificado para salvar o homem, né? Que eu não vou entrar no mérito do entendimento, acho que cada um tem direito a achar o que é, mas eu acho importante entender o que o livro de Urântia nos fala do propósito de Jesus aqui entre nós. Então, em primeiro lugar, Jesus queria completar a experiência de entendimento das criaturas, que é requerida de todos os filhos criadores, antes de assumirem totalmente a soberania. O que dá para a gente falar desse entendimento aí? Então, numa conversa que ele estava tendo lá com Emmanuel, que era o conselheiro dele vindo do paraíso, lá em Salvington, o Emmanuel falou para ele, olha, do mesmo modo, então eu peguei aqui o documento, peguei a parte que interessa desse documento aqui, não tá o texto todo. Do mesmo modo que teus filhos criados de Nébadon são inteiramente dependentes de ti para o salvo-conduto na carreira deles, através do universo, agora deves tornar-te plena e irrestritamente dependente do teu Pai no paraíso. Então, basicamente, assim, resumindo, é que nosso Micael teria que viver aqui como homem, experimentando os mesmos desafios, as mesmas experiências que a maioria dos seres mortais enfrentam, para desenvolver a sua alma, desenvolver o seu crescimento espiritual. E aqui a gente não pode esquecer que a nossa meta, enquanto mortais, é de alcançarmos a fusão com o nosso ajustador do pensamento. E a gente cansa de ver no livro de Urântia que para a gente fazer isso, o que a gente precisa fazer é cumprir a vontade do Pai. Então, agora, Micael, deves tornar-te plena e irrestritamente dependente do teu Pai do paraíso. Esse Pai do paraíso veio habitar a mente de Jesus, nós acabamos de falar disso agora. Então, embora Jesus, na condição de Micael, tivesse uma comunicação fluida com o Pai do paraíso diretamente, enquanto homem aqui na Terra, ele não deixava de se comunicar com o Pai do paraíso no sentido de orar e de adorar ao Pai do paraíso sempre,
mas a comunicação dele era mais com o ajustador do pensamento. No começo, devagar, né, sem, assim como é conosco, depois, mais tarde, foi crescendo. Então, ainda falando dessa experiência do mortal, e quando houveres terminado essa experiência de autodoação, saberás com profunda verdade o significado pleno e o sentido abundante dessa confiança de fé que tão invariavelmente exiges que todas as tuas criaturas tenham como parte da relação íntima contigo, enquanto Criador local e Pai universal delas. Então, é aquilo que nós estávamos falando. O nosso Micael, para nos receber lá nas Morôncias e fazer com que a gente possa ressuscitar, ele exige que a gente desenvolva a nossa alma e alcance um relacionamento com o nosso ajustador do pensamento. Então, uma coisa é ele estar lá na condição de criador, sem ter vivido essa experiência aqui, e dizer, olha, a regra do jogo é essa, né? Nós temos que fazer esse negócio aqui. A outra coisa é ele vir e sentir na carne as dificuldades que isso pode implicar no desenvolvimento na vida de todos nós. E é por isso que, ao fazer isso, ele constrói a mestria sobre o universo local dele. Porque, ao viver a experiência dos seus filhos, da sua criação, ele passa a compreender melhor, de uma maneira mais intensa, todas as dificuldades, os problemas, os desafios que essas pessoas têm para alcançar isso daí. Então, essa experiência todos os Micaéis têm que viver, não só o nosso Micael de Nébano. Eu não sei se em todos eles a sequência é a mesma. Eu não me lembro agora de ter visto. Mas eu imagino que sim. Vou voltar aqui na continuação dessa retrospectiva, que ele iria se submeter à vontade do Pai Universal, que é o que ele cobra da gente. O que vocês têm que fazer para chegar à ressurreição e alcançar o paraíso, vocês têm que fazer a vontade do Pai Universal. E essa vontade do Pai Universal, ela implica na construção da alma. É por isso que o ajustador do pensamento se faz necessário para poder construir a alma, como todos os mortais devem fazer. Então, o nosso Micael é um espírito e ele não é fusionável. Mas aqui, enquanto homem, ele assumiu a condição de filho do homem e ele teria que, igualmente, fazer essa experiência de desenvolver a sua própria alma para poder alcançar a fusão com o ajustador do pensamento. É claro que essa fusão não iria acontecer porque ele já é um ser espiritual, então não poderia, nessa condição, se fusionar com o ajustador do pensamento. Mas esse entendimento aqui do que aconteceu com Jesus, o homem, com essa persistência, essa retidão de trabalhar a vontade do Pai Universal e construir a sua alma, que ele de fato construiu. E essa alma, a gente não sabe o paradeiro dela, ninguém sabe, porque quando ele alcançou a construção da sua alma, que seria o momento de fazer a fusão com o ajustador do pensamento, o ajustador do pensamento foi personalizado pelo nosso Pai do Paraíso, e então já não precisava da personalidade do nosso Micael ou de Jesus. E a partir daquele momento, esse momento simboliza, o momento que ele completou a sua alma, simboliza o ponto máximo de desenvolvimento
da alma de Jesus. E naquele ponto, ele poderia, se quisesse, interromper a auto-outorga dele, porque ele já teria cumprido a missão dele. Mas ele tinha outros propósitos. Então, tudo que ele fez até esse momento esteve muito ligado a esse propósito. É por isso que Jesus falou, quando estava entre nós, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o caminho para quê? O caminho para construir a alma, o caminho para chegar até Deus, o caminho para fazer a vontade do Pai Universal. E qual é que é esse caminho? Né? É Jesus, é ver a vida de Jesus, ver o que ele fez entre nós. Nós não temos condições de imitar Jesus, não é esse o propósito. Nós não temos como fazer muitas das coisas que ele fez entre nós, mas a vida dele para nós é uma inspiração daquilo que o homem deve fazer para construir a sua alma e alcançar a fusão com o ajustador do pensamento. E por isso ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se você me seguir, acompanhar a minha vida, você vai encontrar a verdade e vai encontrar a salvação. Então, é esse o ponto aqui. Então, nosso Micael havia embarcado em um programa de revelação do Supremo. Todas as auto-outorgas dele, ele participou representando os membros da Trindade do Paraíso ou a combinação deles. Então, na conversa com Micael, Micael disse a ele: ó, nas tuas auto-outorgas anteriores, escolheste estar sujeito voluntariamente à vontade das três deidades do paraíso e às interassociações divinas dela, que no total somam 7. Pai, Filho, Espírito, Pai, Filho, Espírito, Pai, Filho, Espírito, etc. No total são 7. E é por isso que nós temos 7 superuniversos. E os 7 superuniversos, tudo tem uma explicação, os 7 superuniversos é aonde estão acontecendo as experiências para a construção do Supremo, que é onde nós estamos vivenciando o tempo finito, onde vivemos da condição de mortal até alcançar a condição espiritual e chegar no paraíso. E aí, assim, então, o que o Supremo está fazendo? Ele está acumulando a experiência dessas 7 fases, dos 7 superuniversos, dessas 7 associações espirituais das 3 deidades do paraíso, que cada uma delas derrama sobre cada superuniverso uma energia espiritual diferente. Então, ao representar essas personalidades, ou a combinação delas, do paraíso, nas suas auto-outorgas, Jesus desejou viver com a influência espiritual dessas 7 fases para contribuir no desenvolvimento da experiência e da construção do Supremo. Então, esse era mais um objetivo de Jesus. Também foi pedido a ele de assumir a tarefa adicional de dar por fim da rebelião de Lúcifer em Satânia, né? A gente sabe que aconteceu a rebelião de Lúcifer. Lúcifer foi rapidamente preso, não teve muito lero-lero, já foi substituído. Mas a mesma coisa não aconteceu com os príncipes planetários que aderiram à rebelião. Então, nessa época da vinda de Jesus, o nosso príncipe planetário caído ainda era o príncipe planetário de Urante, o Caligaste. Então, uma das missões de Jesus é colocar um final nessa rebelião de Lúcifer em Satânia, né, no nosso sistema. Ainda, o Manuel disse para ele: olha, retornes a salvação como o filho do homem e príncipe planetário de Urântia,
tanto quanto Filho de Deus e soberano supremo do teu universo. Então, volte como o Filho do Homem e o Príncipe Planetário, porque o Filho de Deus soberano do universo, ele já é, só vai ser agora soberano supremo. Derrama sobre o planeta da tua autotorga o espírito da verdade e propicia a chegada do ajustador do pensamento para todos os orantianos. Já falei antes também, até a vinda de Jesus, não todos os urantianos recebiam um ajustador do pensamento. Eles tinham que fazer por merecer, tinham que ter um desenvolvimento espiritual para receber. Portanto, muitos não recebiam o ajustador do pensamento. E qual é que é a importância disso? A importância disso é que quem constrói a nossa alma é o ajustador do pensamento. Ele, Deus Pai, é quem pode, tem o poder, o controle e a capacidade de construir a nossa alma, desde que nós concordemos com isso, a gente autorize ele a fazer isso. E a maneira de autorizar o ajustador do pensamento a construir a nossa alma é fazer a vontade do Pai, né? Então, esses objetivos aqui foram os principais objetivos da vinda de Jesus aqui entre nós, né? Muito bem, vamos avançar. Vou passar rapidamente aqui nos destaques de cada ano da infância dele. No 9º ano, ele teve um episódio na escola que acabou chamando a José, porque ele estava desenhando, ele foi delatado por um coleguinha de escola, porque ele estava fazendo um desenho do Shazam no chão da escola. E a legislação hebraica ali dos judeus proíbe que você faça desenhos, pinturas, modele imagens, etc. Então, esse foi um evento. O outro evento foi o nascimento de Marta. E era a quinta filha do casal e a segunda irmã, né? Porque antes da Marta veio a Miriam. Jesus, nessa época do nascimento de Marta, ganhou uma caixa de uma bancada e as ferramentas de carpintaria, né? E que ele então a partir daí trabalhou o tempo todo nessa bancada e fazendo o seu trabalho de carpintaria e outros. Nós também tivemos nesse episódio a revelação de que a personalidade de Jesus e de Micael são a mesma. Não poderia ser diferente, porque se Micael vem aqui para a Terra para encarnar como homem, ele tem que vir, ele, Micael, com a personalidade dele. Se ele não tem essa personalidade dele aqui, não é Micael. Então seria Jesus ou outro ser qualquer, mas se fosse uma personalidade nova. Então a personalidade de Micael é quem veio vivenciar essas experiências, né? Também, nesse período do 9º ano, Jesus começou a demonstrar um crescimento físico, mental, intelectual, social e espiritual da totalidade do eu. Veja bem, o propósito da personalidade é justamente o de coordenar e harmonizar a nossa energia física, mental, intelectual, social e espiritual. Então, a partir do momento que nós temos uma coordenação dessas energias e elas se desenvolvem, elas apresentam um crescimento uniforme, harmônico entre elas, a gente vai experimentando o desenvolvimento da personalidade. Quando isso acontece, é como dizer nós estamos cumprindo a vontade do nosso Pai e, portanto, desenvolvendo a nossa alma. Então, não é possível construir a nossa alma sem que a gente experimente o crescimento da totalidade do eu. Então, a gente percebe aqui que Jesus, já muito novo, já apresentava um crescimento físico, mental, intelectual, social, espiritual,
para a unificação da personalidade dele. Apesar que, nessa época, ele não tinha consciência disso, mas as experiências dele o conduziam nessa direção. Ele era também um pensador original e muito hábil para ensinar, mesmo ainda muito jovem. Ele entrava em constante desacordo com a chamada lei transmitida oralmente, mas sempre procurou adaptar-se às práticas da sua família. Então, é claro, Jesus vivia num meio ambiente ali e ele tinha que se adaptar a esse meio ambiente. E, frequentemente, ele tinha problemas, porque ele não concordava com muitas das regras, dos dogmas, das limitações que eram impostas ao povo judeu, por conta dessa lei transmitida oralmente, muita dela fundamentada no Velho Testamento, nos pregadores do passado, né? Mas muitas delas inventadas também pelos sacerdotes, pela comunidade judaica, para imprimir alguma forma de controle sobre o povo, né? Das ações do povo. Então, é claro que Jesus não concordava com todas as práticas de maneira irrestrita. Muitas delas, ele não concordava, mas para evitar problemas, ele era só uma criança ainda, ele então acabava cumprindo a maioria dessas obrigações. O problema do desenho lá da imagem que ele fez na sinagoga foi um exemplo disso, porque naquele momento lá, ele se sentiu constrangido, o pai dele ficou num embaraço ali, numa situação muito constrangedora com os instrutores do templo, e Jesus fez questão de dizer que ele não concordava com aquela lei, né? Mas que, apesar de não concordar, dali para frente ele ia seguir. Então, ele explicou lá por que não concordava. O livro não revela esse tema, mas eu imagino que ele, ele tenha dito a eles que não fazia sentido achar que o fato de você desenhar, fazer um desenho qualquer, você poderia estar desenhando algum objeto de idolatria, que é o que os judeus diziam. Também Jesus teve êxito em introduzir novos jogos e métodos aperfeiçoados de recreação física entre o seu grupo de amigos. Esses jogos permitiam o desenvolvimento completo do eu. Então, ainda criança, Jesus formou seu grupo de amigos, inventou jogos e brincadeiras para que todos eles pudessem se desenvolver fisicamente, desenvolver a mente, desenvolver o espírito e a personalidade. Então, desenvolvimento completo do eu. Então, ele mirava isso daí, porque, de alguma forma, ele tinha alguma ideia da importância desse crescimento e desse desenvolvimento, né? Muito bem. No 10º ano, Jesus começa a se tornar um pouquinho mais autoconsciente da sua missão, né? E conversa com os pais sobre isso. Então, assim, sempre existe uma preocupação ou algum argumento de se Jesus era homem, ou Jesus era Deus, ou Jesus era homem e Deus. Então, uma coisa importante, Jesus se fez homem, Micael se fez homem aqui entre nós. Mas ele nunca deixou de ser Deus. Nós acabamos de falar aqui que a personalidade dele o acompanhou até aqui. E por que ele começou a se tornar gradualmente autoconsciente da sua missão? Porque, tendo a sua personalidade aqui, teoricamente, ele teria uma facilidade maior para entender qual é que era a missão dele, e de fato tinha. Mas eu também comentei na aula passada que, além da personalidade, do meu ponto de vista, os reveladores não falam isso, mas, do meu ponto de vista, a mente de Micael, que, em última análise, simboliza a identidade de Micael, e a nossa personalidade não sobrevive
não pode continuar o seu trabalho. Falei errado. Ela sobrevive, mas ela não pode continuar o seu trabalho se tiver a ausência de uma identidade. Então, para mim, além da personalidade, veio junto a mente de Jesus. O problema é que a mente de Jesus era uma super, hiper, mega blaster mente e teve que se ajustar no nosso cérebro mortal, cheio de limitações. Então, eu imagino que, apesar de ser uma mente poderosa, essa mente teve que começar a entender ou tentar entender como é que funcionava esse elemento novo, essa base sobre a qual ela estava sentada, que era o cérebro humano. E, claro, com todas as limitações que o nosso cérebro nos impõe. Inclusive, a limitação da falta da percepção espiritual, que, justamente por nós não termos ainda, sermos ainda elementos físicos, não temos a nossa alma desenvolvida e nem temos alcançado a fusão com o ajustador do pensamento ainda, nós mortais, antes de desenvolver tudo isso, a única maneira da gente se aproximar de Deus é pela nossa fé. E é por isso que que o Jesus veio aqui com esse propósito de vivenciar essa fé e de mostrar para todos os seus filhos, a sua criação, essa questão da fé. Então, por meio da fé, é que a gente chega nisso. Então, Jesus teve que desenvolver isso daí também. No 10º ano, ele iniciou os estudos na escola adiantada. Era um moleque bastante curioso e inquisidor. Vivia fazendo perguntas e querendo descobrir de tudo um pouco. Então, isso aí foi o 10º ano de Jesus. O 11º ano, os pais de Jesus demonstram sabedoria a não falar com o filho sobre a aparição de Gabriel a Maria e a revelação de que ele era um filho do destino. Embora o José e Maria tenham contado a muita gente sobre o episódio do aparecimento de Gabriel a Maria e tenham anunciado para muita gente, especialmente os membros da família, que Jesus era um filho do destino, os pais deles nunca discutiram esse assunto com Jesus. O que foi uma coisa sábia, porque se eles tivessem discutido esse assunto com Jesus ainda menino, imagina que tipo de responsabilidade e de preocupação ele ia colocar sobre o garoto, né? Eles iam colocar. Então, eu acho que eles não interferiram nesse processo de desenvolvimento normal de Jesus, o que foi uma coisa boa. Jesus também passava um tempo considerável na loja de suprimentos para caravanas. Ali em Nazaré, eles tinham uma loja que atendiam as caravanas. E ele ficava ali muito tempo. Então, enquanto ele estava ali, como tinha gente do mundo todo passando por ali, comerciantes, industriais, enfim, gente de toda parte do mundo, ele aproveitava para conversar com essas pessoas e compreender como é que era a vida delas, como é que era a vida do outro lado do mundo e todo esse negócio. Então, ali ele angariou uma grande experiência sobre o comportamento do homem, né? Nessa época também, no 11º ano, nasceu Judá, no dia 24 de junho do ano 5 depois de Cristo. Quando nasceu Judá, Maria adoeceu gravemente. Ela ficou tão doente que o José não podia mais sair de casa. E aí Jesus se obrigou a assumir antecipadamente a responsabilidade primogênita para ajudar o seu pai. Então, precocemente, ele já começou a se envolver nas responsabilidades da casa e da família em função da doença da mãe. Também, Jesus vivia questionando a lógica da lei transmitida oralmente, inclusive para os jogos pagãos. Por que os jogos pagãos e por que ele tinha interesse nisso?
Porque os jogos pagãos eram meio que assim uma Olimpíada, né? E que propiciava o desenvolvimento físico dos jovens. Mas o pai dele proibiu terminantemente de usar esses jogos na comunidade lá em Nazaré ou outro lugar qualquer. Então ele questionava isso daí, porque não faz sentido. Por que que você não pode fazer exercícios, fazer ginástica, fazer competições? Qual é que é o problema desse negócio aí, né? E, claro, ninguém sabia explicar, mas era proibido. Assim como vários outros costumes judaicos. A sua mente estava em constante luta para estabelecer o certo ou respeitar as tradições e os costumes do povo e da sua família. Nós temos que lembrar que a nossa salvação, o caminho para a gente alcançar o nosso Pai, fazer a vontade dele, demanda que a gente tenha uma adaptação ao, ao meio onde a gente está, ao universo, que a gente seja harmonioso com esse universo. Isso não significa que nós temos que ser impassivos, mas não significa também que nós temos que mover guerras porque a gente não concorda com essas coisas. Então, veja que Jesus aqui tentou harmonizar na sua personalidade, na sua mente, o tempo todo, de discernir aquilo que era certo ou errado, e mesmo sabendo que muitas dessas regras eram erradas, ele procurou respeitar essas tradições e o costume do povo e da sua família, justamente para não entrar num conflito com eles. Porque, de outra forma, ele seria, vamos dizer assim, proscrito da comunidade, proscrito da família, uma vez que ele tinha algumas ideias que, para aquela época e para aquele costume daquele povo lá, eram verdadeiras guerras, né, de entendimento das coisas. Então, ele ia ter muita dificuldade se ele fosse forçar a barra. Mesmo assim, ele tentou, em muitos casos conseguiu. Muito bem, então isso foi o que aconteceu no segundo ano de Jesus. O destaque não, no 11º ano, né? O destaque do 12º ano foi o seguinte: ele viveu muitos períodos de incerteza, de dúvida real a respeito da natureza da sua missão. Então, assim, a personalidade poderia saber de qual era a sua missão, mas nós precisamos, a nossa personalidade precisa da mente, que é a arena onde a gente processa as nossas coisas, para poder ter o entendimento e a clareza das coisas. Então, nós já falamos, na minha opinião, a mente de Jesus era a mesma mente de Micael, uma hiper mega blaster mente, rodando num cérebro extremamente limitado. Então, levou um tempo até que esse negócio começasse a trabalhar numa certa harmonia. E Jesus, então, como ele não tinha informação, não tinha clareza do que estava acontecendo, é natural que ele frequentemente tivesse dúvidas sérias a respeito da natureza da missão dele. E isso também acontece com a gente, porque nós dependemos da nossa fé, nós dependemos do nosso desenvolvimento espiritual para saber qual é que é a nossa missão, né? Para saber onde nós queremos chegar. Infelizmente, muita gente traça objetivos equivocados para a sua vida. As metas terrenas são válidas e devem ser fixadas, desde que essas metas terrenas não entrem em conflito ou em contradição com a sua meta de eternidade, com a sua meta de vida eterna, que essa é a nossa missão, alcançar o Pai no paraíso, né? Ok. Ele prosseguia os seus estudos dos métodos pelos quais o homem ganha vida. Lá na loja, lá das caravanas, ele vivia estudando como é que o homem ganha a vida. Ele também exerceu uma série de profissões, uma lista enorme de profissões que eu mostrei a semana passada. Então, depois, se alguém quiser ver, a gente pode falar disso. Assim como ele tinha um currículo extenso
de coisas que ele havia estudado, né? Então, também mostrei a semana passada. Enfim, outra coisa interessante nesse 12º ano, eles tinham lá a loja, eles tinham lá uma criação de animais, de pombas, né? Eles tinham lá os trabalhos que Jesus fazia, e, claro, alguns desses trabalhos eram remunerados, e os pais deles permitiram que ele pudesse administrar os seus próprios ganhos, né? Que foi, assim, uma situação inusitada para uma família judia, porque na família judia, enquanto você mora na família, não importa se você tem 1 ano, tem 35, você é obrigado a contribuir com o teu salário, é tudo parte do salário da família, tudo que você ganha. Então, o que entra de receita faz parte do bolo da família. A família judia era assim. Só que ele, quando comentou isso com o pessoal ali, os amigos, esse negócio todo, ele criou um terremoto, porque mais uma coisa que não era prática dos judeus e que na vida desse jovem acontecia de uma maneira diferente. Então, ele aprendeu que tem muitas coisas que ele não devia sair por ali contando, né? Ele tornou-se mais consciente da diferença entre os pontos de vista de José a Maria e Maria a respeito da natureza da sua missão. Então, assim, ele, quando ia dormir, ele escutava, às vezes, os pais deles, que achavam que ele estava dormindo, discutindo e trocando ideias sobre o que seria a natureza da missão de Jesus, né? É claro que a ideia de Maria é de que ele era um salvador do povo judeu e seria o rei do povo judeu, libertador do povo judeu, dos romanos, etc. Então, já José achava que a missão de Jesus era mais espiritual. E Jesus tendia a se alinhar mais com essa ideia do pai dele. Durante esse período também, do 12º ano, ele deu mais atenção à música, ele tocava harpa, né? Além disso, ele não só ensinava a música, mas como dava aula para os seus irmãos e irmãs na escola que eles tinham em casa, porque as meninas não podiam estudar na escola, né? Então, Jesus fez muito para mudar as práticas das formalidades religiosas do seu pai, tais como as preces familiares e outros costumes. E foi possível fazer muitas dessas coisas, não só na família, mas também em Nazaré. Então, ele vivia questionando algumas dessas práticas e, na medida do possível, ele tentava introduzir uma ideia que fosse mais sensata das coisas, né? Jesus sofreu um grande desgaste mental pelo esforço constante de ajustar a sua visão pessoal das práticas religiosas e das amenidades sociais às crenças estabelecidas dos seus pais. Então, imagina o conflito de uma criança que não concordava com aquelas práticas religiosas, mas também de se controlar, né, de discernir essas diferenças, se controlar para não criar um problema dentro de casa, uma inimizade, uma coisa que não fosse depois controlável e fosse uma coisa irreversível. Então, Jesus tinha um autocontrole muito grande, mas ele sofria bastante esse desgaste mental por estar sempre tentando se alinhar com isso daí. Porque o fato dele ter que praticar as coisas que violavam os princípios dele, na verdade, não podiam desviar ele daquele entendimento daquilo que ele achava que era certo. Então, era uma dificuldade para ele lutar com isso no dia a dia, já no 12º ano. Então, aqui nós começamos onde nós paramos, né? A semana passada. Essa foi uma pequena introdução, né? Oxe, nossa Senhora, o povo vai me matar. O 13º ano de Jesus, então, aqui, vida nova. Jesus passou da juvenilidade para o alvorecer da sua juventude como homem. A sua voz começou a mudar e outros traços da sua mente e do seu corpo evidenciaram o estado iminente da fase de amadurecimento.
Percebam como os reveladores frequentemente fazem essa associação do desenvolvimento do todo da personalidade, da mente, do corpo, etc. Então, eles estão o tempo todo falando disso. Jesus começou a mudar, foi crescendo, foi sempre unificando esse desenvolvimento e esse amadurecimento pessoal. No domingo à noite, dia 9 de janeiro do ano 7 depois de Cristo, Amós nasceu. O pequeno Judá, que era o filho anterior, não tinha ainda 2 anos de idade. E Ruth, a pequena, que veio quando Jesus completou 15 anos, ainda estava por vir. Então, Jesus tinha uma família numerosa de pequenas crianças sob os seus cuidados, especialmente quando seu pai encontrou a sua morte acidental no ano seguinte, quando ele fez, então, 14 anos, e a gente vai ver nas próximas aulas. Em meados de fevereiro, Jesus teve a certeza humana, e eu grifei aqui humana, de que estava destinado a cumprir na Terra uma missão para a iluminação do homem e para a revelação de Deus. Então, a certeza como Micael, como um ser espiritual, ele já tinha. Ele conquistou, eliminou parte daquelas dúvidas todas que ele tinha na condição de um ser humano, essa certeza de que ele tinha uma missão para a iluminação do homem e para a revelação de Deus. Decisões fundamentais, combinadas a planos de longo alcance, eram formulados na mente desse jovem. A vida inteligente de todo o Nébado, que acompanhava Jesus aqui na Terra, contemplava fascinada e maravilhada a tudo que começava a se desenvolver no pensamento e na ação do filho do carpinteiro. Ok? Ainda, o 13º ano de Jesus, né? Jesus graduou-se no curso de instrução da escola, que é a época que mais ou menos a molecada, os judeus completavam o seu curso, na escola de sinagoga de Nazaré. Era um grande dia na vida de qualquer família judaica ambiciosa. O dia em que o filho primogênito era anunciado um filho do mandamento, e o primogênito resgatado do Senhor Deus de Israel, uma criança do Altíssimo e servo do Senhor de toda a terra. Na sexta-feira da semana anterior, José tinha voltado de Séforis, né, dos seus trabalhos lá, justamente para acompanhar a formatura de Jesus. E, claro, ele juntamente com os instrutores lá da Escola de Jesus, os decanos, fizeram planos para capacitar Jesus para ele ir a Jerusalém e continuar a sua educação nas renomadas academias hebraicas. Mas, quando ouvi esses planos sendo discutidos, Jesus ficava ainda mais certo de que nunca iria a Jerusalém para estudar com os rabinos. Não podia ser de outra forma. Ele não concordava com um monte de coisa que a cultura, a religião judaica pregava. Ele vivia tendo conflitos pessoais com isso daí. Como é que ele ia se internar numa escola, numa alta escola dos rabinos hebraicos, para fazer a mesma coisa que eles faziam? Então, esse negócio era assim, na cabeça dele, não tinha chance de acontecer. Contudo, ele mal sonhava a tragédia iminente que levaria a assumir a responsabilidade do sustento e da direção de uma grande família. Quando o pai de Jesus morreu, Jesus então tomou a posição dele e foi pai dos seus irmãos e suporte para Maria, né? O esteio da Maria. Então, Jesus, nesse sentido, teve uma experiência maior e mais longa criando essa família do que o próprio José teve, o pai dele, né? Então, por que tinha que viver essa experiência, né?
Tinha que viver essa experiência. Os reveladores nos contam que uma experiência humana bem-sucedida implica na capacidade, na habilidade, no domínio, na mestria da gente conduzir uma família, educar os filhos e de ser pais, mães e pais. Tanto que aqueles que não têm a oportunidade de viver essa experiência aqui na Terra, enquanto estando na carne, vão ser pais adotivos de crianças ali nas morôncias. Então, não tem como avançar se não viver essa experiência. Então, aqui cabe uma pergunta, né? Será que isso aconteceu de propósito para ele assumir a responsabilidade dessa família ou não? Com certeza, ninguém matou José para que ele vivesse essa experiência. Mas vamos combinar que foi um acontecimento que deu oportunidade a ele de viver essa experiência de pai, né? Ok. Aqui, como ele se formou, os recém-formados podiam ir na viagem a Jerusalém, no item, saindo de Nazaré, para ir a Jerusalém para participar da Páscoa. Então, só depois de completar o seu estudo, né, ter se graduado na escola, é que um jovem, ou que os pais desse jovem, poderiam levar seus filhos lá para a Páscoa. Então, aí saiu um grupo de 103 pessoas de Nazaré, todos juntos, né, caminhando, no dia 4/4 pela manhã, rumo a Jerusalém. Eles viajaram o tempo todo, passaram por várias regiões ali, e aí tem uma narrativa descrevendo o caminho que eles percorreram saindo de Nazaré para chegar até Jezreel. Eu podia ter adicionado aqui os mapas para falar disso, mas eu acho desnecessário, porque no livro de Urântia lá não estão os mapas, a gente usa sempre alguns artifícios para ajudar na compreensão, mas é só olhar ali na internet, a gente já vê, né, o que era Jezreel, Shunem e todos esses lugares. Jezreel, na verdade, era um vale agrícola ali naquela região, e Shunem era uma vilazinha próxima ali de Jezreel. Aí escutou a história da Virgem mais bela de todo Israel. Essa Virgem mais bela de todo Israel, quando você coloca ali no Google, aparece 500 mil coisas. Mas o que faz mais sentido ali é que a Virgem mais bela é a própria Israel se reerguendo depois de ter sido destruída. Ela seria, então, a Virgem mais bela. Ok. E também sobre as fantásticas obras de Eliseu, que Eliseu havia realizado a passar ali. Então, passou por todos esses acontecimentos, esse caminho, e a viagem continuou. Naquela época, Arquelau já havia sido deposto, e já tinham se passado 12 anos, desde que o primeiro Herodes tinha tentado destruir a criança de Belém. Então, eles não se sentiram ameaçados por conta desse fato. E aí continuaram viajando, passaram por vários lugares, pelo Jordão, foram seguindo aquele caminho todo, levaram 4 dias fazendo essa viagem. No terceiro dia passaram por 2 aldeias de arquitetura evoluída, recentemente construídas por Herodes. À noite alcançaram Jericó. José, Maria e Jesus caminharam por 3 quilômetros até o local de antigo Jericó, onde Joshua, o nome que foi dado a Jesus, tinha realizado as suas façanhas. No quarto e último dia de viagem, a estrada era uma procissão de peregrinos. Agora, eles escalavam as colinas que levavam até Jerusalém. Do topo, podiam ver as montanhas sobre as águas quietas do Mar Morto. Na metade do caminho até Jerusalém, Jesus viu, pela primeira vez, o Monte das Oliveiras. E José indicou que a cidade santa estava um pouco além dessa crista. O coração do garoto bateu mais depressa.
antecipando a alegria que seria contemplar a cidade e a casa do seu Pai Celeste. Na cabeça dele, o pai dele morava ali, né? Era a casa do Pai Celeste dele, né? Celestial. Nos declives a leste das oliveiras, eles fizeram uma pausa para descansar às margens de uma pequena aldeia chamada Betânia. Os aldeões hospitaleiros ofereciam os seus préstimos aos peregrinos, e aconteceu que José e a sua família haviam parado perto de uma casa de um certo Simão, que tinha 3 filhos, com idades próximas da de Jesus. E eles eram Maria, Marta e Lázaro. Eles convidaram a família de Nazaré para entrar e tomar um refresco. E então uma amizade que haveria de durar toda uma vida floresceu entre as duas famílias. Foi aqui que Jesus fez a sua grande amizade com Lázaro, que mais tarde foi ressuscitado por ele, e também com as duas irmãs dele. Muitas vezes depois disso, na sua vida cheia de acontecimentos, Jesus passou por essa casa. Então, logo que se puseram a caminho e chegaram ao alto do Monte das Oliveiras, pela primeira vez, Jesus viu a cidade santa, os palácios pretensiosos e os templos inspiradores do seu Pai. Em nenhuma época da sua vida, Jesus provou uma experiência de emoção tão puramente humana como nesta que o tomou completamente, quando ele parou ali nessa tarde de abril, no Monte das Oliveiras, sorvendo a sua primeira visita de Jerusalém. E nos anos posteriores, nesse mesmo local, ele deteve-se e chorou sobre a cidade que estava a ponto de rejeitar a um outro profeta, ele mesmo, o último e o maior dos seus mestres celestes. Eles tomaram o caminho de Jerusalém, agora quinta-feira à tarde. Na cidade passaram pelo templo. Jesus nunca havia visto tamanha multidão, uma multidão impressionante ali. Ele meditou profundamente sobre como esses judeus haviam se reunido ali, vindos das partes mais distantes do mundo conhecido. Chegaram ao local previsto onde seria acomodado durante a semana de Páscoa, a casa ampla de um parente abastado de Maria, mãe de Jesus, o qual, por intermédio de Zacarias, pai de João Batista, marido de Isabel, que era um sacerdote ali no templo, conhecia algo do início da história de João e de Jesus. No dia seguinte, o dia da preparação, eles aprontaram-se para a celebração da própria Páscoa no sábado, né, de Páscoa. Embora Jerusalém estivesse ocupada, José levou Jesus para dar uma volta e visitar a academia, onde tinha arranjado para ele continuar a sua educação, que deveria iniciar 2 anos mais tarde, que seria quando ele completasse os 15 anos. É claro, o pai de Jesus ficou perplexo ao observar o pequeno interesse que Jesus evidenciava por todos aqueles planos cuidadosamente elaborados. Jesus ficou profundamente impressionado com o tempo, os serviços e atividades ligadas ao mesmo. Pela primeira vez, ele estava ocupado demais com as próprias meditações, a ponto de não fazer tantas perguntas. Ainda assim, ele fez várias perguntas embaraçosas, tipo: por que que o Pai Celeste exigia o sacrifício de tantos animais inocentes e desamparados? José sabia muito bem que as suas respostas e tentativas de explicação eram insatisfatórias para o filho, de pensamento tão profundos e raciocínio tão preciso. No dia anterior ao sábado de Páscoa, uma torrente de iluminação espiritual atravessou a mente mortal de Jesus e preencheu o seu coração humano até transbordar de piedade e compaixão afetuosa pelas multidões espiritualmente cegas e moralmente ignorantes que se reuniam para celebrar a Páscoa na antiga comemoração. Então, é claro, ele ficou
assim, abismado de ver o comportamento daqueles religiosos arraigados, apegados àquela religião, sem explicação, que era um negócio assim esquisito, que com certeza não combinava com o pai dele. E ele ficou compadecido, com piedade de toda aquela gente que estava seguindo uma crença que, na verdade, não levava a lugar nenhum. Então ele ficou muito entristecido com isso daí. Esse foi um dos dias mais extraordinários que o Filho de Deus passou na carne. Durante a noite, pela primeira vez na sua carreira terrena, então, à noite, pela primeira vez na sua carreira terrena, apareceu para ele um mensageiro especial de Salvington, que foi enviado por Emanuel, seu irmão do paraíso, que estava lá substituindo Micael em Salvington, né, em Salvington, enquanto Jesus estava aqui, Micael estava aqui. E esse enviado especial, que apareceu para Jesus, disse a ele o seguinte: é chegada a hora e já é tempo de começares a cuidar dos assuntos do teu pai. Então, assim, antes mesmo de que as pesadas responsabilidades da família de Nazaré caíssem sobre os seus ombros jovens, surgia esse mensageiro celeste para lembrar a esse jovem, que ainda não havia completado os 13 anos de idade, de que era chegada a hora de começar a retomar as responsabilidades do universo. Esse foi o primeiro ato de uma longa sequência de acontecimentos que culminaram finalmente na consumação completa da auto-outorga do Filho em Urântia e na restituição do governo de um universo aos seus ombros humanos divinos. Com o passar do tempo, o mistério da encarnação tornou-se cada vez, a encarnação de Micael em Jesus, tornou-se cada vez mais insondável para todos nós. Dificilmente poderíamos compreender que este jovem de Nazaré fosse o criador de todo o Nébadon. Ainda hoje, não compreendemos como o espírito deste mesmo Filho Criador e o espírito do seu Pai do Paraíso estão relacionados às almas da humanidade. E com o passar do tempo, podemos ver, outra vez, né, que a sua mente humana, enquanto ele vivia a sua vida na carne, discernia cada vez mais, em espírito, a responsabilidade de um universo que repousava sobre os seus ombros. E assim, nós chegamos aqui ao final da carreira desse jovem de Nazaré, e a próxima aula vai falar da narrativa do ser adolescente, que começa com os 14, prossegue nesses 13 anos de idade e avança lá para frente. Então, ele agora começava a contemplação da sua carreira no mundo, ao mesmo tempo em que luta para integrar o propósito em expansão da sua vida aos desejos dos seus pais e às suas obrigações para com a sua família e para com a sociedade do seu tempo e idade. Então, fica ainda o convite de Jesus: vem comigo, preciso de você. E tudo que nós temos que fazer para servir a Jesus, construir a nossa vida, é nos inspirarmos na vida de Jesus para sermos semelhantes a Ele de alguma forma. Muito obrigado a todos. Aqui nós terminamos aqui a exposição. Se tiver perguntas, a gente pode tentar responder. Também, se quiserem, podemos responder ao quiz, né, as perguntas. Existe essa possibilidade também. Ou então, cada um pode responder o quiz e lá no módulo da escola, e vai aparecer a sua avaliação e você vai poder ver se gabaritou ou não esse quiz. Então, o que fazemos? Compartilhamos o quiz aqui ou vamos nas perguntas e respostas? Ninguém falou nada.
ajudaram para caramba. Muito bem. Você pode decidir, amor. Posso decidir? É. Tá bom. Agora são 21h05, está cedo ainda. Vamos falar do quiz. Neemias, você consegue colocar o quiz aí na prova ou não? Na tela ou não? Senão eu vou colocar. Mas, se você quiser colocar, já está na plataforma lá. Eu não Se vou quiser pegar colocar. o da plataforma, eu vou pegar o que eu mandei para você, que está aqui nesse e-mail aqui, para ele colocar lá na plataforma. E eu vou compartilhar, então, essa tela com vocês e a gente vai trocando uma figurinha aqui sobre essas perguntas e respostas que nós vamos ver aqui. Então, estão vendo a minha tela aí, né? Uhum. Sim. O propósito aqui Sim. seria responder se a afirmação é verdadeira ou falsa, né? Então, quando entrou na segunda infância, Jesus já contava com 5 irmãos: Marta, Tiago, Miriam, Simão e José. Vocês acham que é verdadeira ou falsa essa resposta? Essa afirmativa. Hoje, a meta de resultado das estatais federais é de que as despesas... Na verdade, a resposta afirmativa é falsa, porque nessa época Jesus tinha 4 irmãos. Marta, que foi mencionada aqui, nasceu ali quando o pai de Jesus acabou fazendo aquele cômodo adicional para acomodar mais um filho que tinha chegado. Então, Marta, quando Jesus entrou na segunda infância, ainda não tinha nascido. Só tinham nascido Tiago, Miriam e Simão e José. Então, essa resposta aqui, essa afirmação é falsa. Vamos aqui para a segunda. Durante a segunda infância, Jesus ganhou mais 3 irmãos: Amós, Judá e Marta. Verdadeiro? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro? Alguém mais? Agora chegou a Marta, né? Agora chegou a Marta. Sim, é verdadeira a resposta aqui, porque durante essa fase dos 9 aos 13 anos, realmente esses foram os irmãos que Jesus ganhou ali. Eram Amós, Judá e Marta, não nessa ordem, mas foram esses 3 irmãos. É verdadeira. O maior desafio enfrentado por Jesus durante a sua infância foi administrar os conflitos em sua mente entre o que ele julgava ser correto e adaptar-se às leis e costumes da sua família e do povo judeu. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Ah, isso aqui foi fácil. Verdadeiro. Todo mundo Tá descobriu fácil. rapidinho. Vamos lá. Aqui, Alexandria teria sido melhor para a futura carreira de Jesus do que foi Nazaré. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Falso. É. Alguém sabe dizer que alguém mais quer dar o pitaco aí? Alguém sabe dizer por quê? Em Alexandria, ele estaria junto com os sacerdotes, chazãs, etc., seguindo a cultura judaica. E ficando lá em Nazaré, ele teria maior diversidade, teria encontro com outras pessoas, tanto que ele trabalhou ali naquela bancada de carpinteiro, naquele lugar onde passavam várias caravanas, e ele conheceu muita gente. Ele teria mais, o leque dele se ampliou, eu acho. Muito bem, Sussuzinha. É isso mesmo. Quando eu fizer o quiz aqui, você não pode estar junto, não, porque você está mais. Mas Daqui a eu pouco não ele põe estava, no seu fogo. feio. Tá bom.
Então, vamos ver aqui a próxima pergunta aqui. É a quinta afirmativa, Isso, né? Jesus gostava de modelar, desenhar e pintar, mas isso não era permitido pela lei. Verdadeiro ou falso? Verdadeira. Essa todo mundo sabe. Desperdício, Uhum. né? Desperdiçou a arte do Micael. É, que devia ser maravilhosa. Com certeza. A personalidade de Jesus era a mesma personalidade de Micael. Verdadeiro ou falso? Verdadeira. Verdadeira. Epa, boa, todo mundo acompanhou a aula aqui hoje, na boa. Muito Só tô bom. prestando atenção, né? É, Jesus ganhou a sua primeira bancada e ferramentas de trabalho quando Amós nasceu, e nela transformou-se em um especialista em fazer cangas, um equipamento para adornar casas. Alguém Falso. falou falso, Sueli. Quem Foi mais? Falso. quando Marta nasceu. E era para fazer aquele negócio do boi lá, que eu não sei o nome. As cangas. A canga. Isso mesmo. Então, essa é falsa mesmo. Mas canga é equipamento para adornar casas? Não. Não, então. É aquele do boi, não é? Para Aquele do botar na boi, canga do boi. vocês estão vendo a tela que está Jesus aí? Não? Sim, no número 7. Não. Eu vou compartilhar a tela da apresentação aqui agora. Eu vou mostrar o que era a canga. Estão vendo aí, né, o Jesus aí agora na tela. Sim, sim. Sim. Então, canga é esse Isso daí. instrumento. É junta Orelhinha. isso, amor. Não, é canga. É A junta. canga que vai na junta do boi. Poderia ser uma canga para um boi só. Ah, é? Ah, Sim. Não, a canga é para dois bois. É que São Paulo é mais moderno, né? Junta dois cambães, que junta uma junta de boi, a outra junta de. Eu já trabalhei muito com isso. Junta uma junta de boi, une uma junta de boi à outra. É um cambão, que é unido através da junta à canga. Uhum. E a E aí, canga é assim, fixada no pescoço do boi pelos canzis. Isso mesmo. uau. Muito E bem. aí, isso aí você pode colocar tantas parelhas de boi ou vacas quanto você achar necessário para tracionar o veículo que você quer tracionar. Normalmente, um carro de boi. Mas naquela época, eles usavam muitos bois também para arar a terra. Então, aí também usava as juntas de bois para puxar o arado. Ok, Sim. eu vou Agora interromper. a canga virou outra coisa, né? É, essa. Aquele tecido que a mulher envolve. isso. Usa na praia, na piscina. Muito bem, eu vou colocar de novo aqui o Kiss, né? Ops, deu ruim aqui, peraí. Peguei a tela errada. Estou com o meu computador travado numa tela aqui. Acho que é essa aqui. Estão vendo aí o Kiss, né? Sim. Então, Sim. estamos na oitava agora. Jesus se obriga a assumir as responsabilidades de primogênito quando nasceu Amós. Verdadeiro ou falso? Falso. É falso. O nascimento de Ruth, não? Com a morte do pai? Não, eu acho que foi Não, quando foi a moça. Quando a mãe dele ficou doente, né? A Maria ficou doente e José não podia sair de casa. E aí Jesus já começou a ter algumas responsabilidades. Isso. Só que isso não foi quando nasceu Amós. Esse evento aconteceu, vamos ver aqui, na apresentação tem. Faz uma menção ao nascimento do Amós, né? Que a mãe ficou muito doente. Não, mas era o nascimento de Judá. Ah, é. Judá. Vamos lá. Tô fazendo Acho essas que é quando- pegadinhas, né? Pois é. Para ver se vocês estavam prestando atenção mesmo. Aí, ó, Amós. E aquilo ali, Volta, Amós Amós. ficou ali atrás. Viveu muitos anos de incerteza
prosseguia, foi-lhe permitido administrar, Aí. passou tal, sua voz começou a mudar, Amós nasceu, né? 2 anos de idade. Antes disso. Meados de fevereiro era mente humana, não sei o que aconteceu, Não, mas é aqui... antes, amor. Hã? É antes. É? É. Que ela ficou doente, né? Isso, ela ficou com Judá. Eu acho. Aqui, ó. Nasce Judá e Maria adoece gravemente. Isso aqui, no 11º ano da vida de Jesus. Então, não era Amós, era Judá. É falso. Amós veio nascer depois. Aliás, não sei se todo mundo sabe, mas Amós morreu ainda criança. Criança. Ele não conseguiu prosperar. Com meses, né? Ele não chegou nem a ter um ano. Então, Jesus viveu a experiência de ter um filho-irmão que morreu também e de confortar uma mãe que teve que entrar ali no luto, né? Ok, vamos continuar aqui no Kiss. Próximo. Ok, então não foi quando Amós nasceu, foi quando nasceu Judá, e aí ele já teve que assumir as responsabilidades de primogênito, com uma antecedência de 2 anos, que normalmente essa responsabilidade começava com os 13, mas ali na comunidade judaica, né? Então, por conta dessa doença da mãe dele. Aqui tem uma outra afirmativa interessante aqui. Jesus nunca teve dúvidas sobre sua missão na Terra. Verdadeiro ou falso? Falso. Falsa. Todo mundo sabe. E Micael teve dúvidas sobre a sua missão? Não. 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 Ok, Não. beleza. Aqui, essa aqui é boa também. Jesus graduou-se no curso de instrução na escola quando tinha 13 anos. E por isso ele pôde ir com seus pais para Jerusalém para a Páscoa. Nessa visita, Jesus ficou amigo de Lázaro. E numa noite, pela primeira vez na sua carreira terrena, apareceu para ele o mensageiro especial de Salvington, enviado por Emanuel, que disse: é chegada a hora. Já é tempo de começares a cuidar dos assuntos do teu pai. Tudo isso aqui é verdadeiro? Verdadeiro. Falso. Por quê? Verdadeiro. Eu acho que É é verdadeiro. Eu O acho que, que que tem de errado? Ele Tudo não isso tinha 13 aconteceu, só anos. não lembro se era com 13 anos. Tinha ele não 12. recebeu. Ele não recebeu. Ele era muito pequeno, ele não recebeu. É É. falso. Tá Como bom. não? Então vamos ver o Não que recebeu o diz. quê? Eu acho que é verdadeiro. Não Vamos ver o recebeu que diz o o quê? documento aqui. Vamos ver o que diz o documento aqui. O documento fala que foi no 13º ano, mas ele não Sim. tinha 13 anos. Tá, mas Calma. só por isso. Até hoje, os judeus, Eles quando sempre fazem contam o ano 13 já. Né? anos, quando eles fazem 13 anos, eles É 13 anos. se ele tem. consideram, é o bar mitzvah, né? É que E aqui Jesus teve um ano antes, né? eu moro num bairro onde tem muito judeu e às vezes sou Isso. até convidada para o bar mitzvah deles, É aqui, ó. e é Mas com é porque 13 anos. Jesus concluiu um ano antes, ele era precoce. Então, aqui nós estamos falando da viagem de Jerusalém, quando Jesus já tinha completado os 13 anos, e, portanto, já tinha se formado na escola. Não havia completado 13 anos. Tem um não aqui, ó. Aqui embaixo. É. Ainda Vermelho. não havia A terceira completado. linha. Segundo parágrafo, terceira linha. Mas o mensageiro apareceu para ele lá, tá? Apareceu Sim, aqui, ó. o resto Surgia esse estaria tudo mensageiro, certo. ainda não havia Ainda não completado havia 13 anos. completado os 13 anos. Olha, aqui me pegaram aqui, porque eu marquei. É, você que fez a pegadinha. Essa pegadinha foi para mim. É. Então é falso. É falsa. É Mas falsa eu errei. por conta dos 13 anos. Mas eu errei. Eu O trecho acertei. lá do livro
O trecho diz assim, que isso aconteceu no 13º ano da sua vida. Por quê? Porque ele completaria 13 nesse ano. É, É que aconteceu antes dele completar 13. A viagem é, foi em abril e ele só é. completaria 13 em agosto. E Mas você foi o completou 13º 13, ano, né? só que ele não tinha 13 anos completos Na ainda. verdade, o documento É descreve do toda décimo essa terceiro parte ano. como sendo o 13º ano de É, Jesus. é o ano que ele completa 13, é o 13º. Então, a partir de Mas aqui janeiro fica, daquele ano já é o 13º ano. Sim, mas aqui fica mesmo, tinha 13 ou não tinha, né? sim. Então, Eu não tinha falta. 13, Não Eu não tinha. era o tinha décimo completado os terceiro. 13. Não, mas já estava correndo os 13. Estava correndo. Mas ele recebeu, então, a O visita lá. Emanuel, E essa O amizade. gabarito está errado, porque eu fechei aqui e deu erro, como Deu falso. erro, tem que corrigir lá. O Eu gabarito, considerei que tinha 13 anos, eu considerei. escuta, Eu, eu coloquei como o- verdadeira no gabarito, coloquei como Isso, verdadeira e isso. alterei o texto, ao invés de 13 anos, eu coloquei no 13º ano, do jeito que está no ah, livro. tá. Aí Então, fica no verdadeiro. gabarito vai estar verdadeiro. E eu muito corrigi obrigado, Inês. Salvou minha pele. É, Salvou a mas não está pele bem aí. claro. Então, assim, essas pegadinhas aqui, na verdade, a intenção não é atrapalhar a vida de ninguém, é só para ver se a gente está prestando atenção nas coisas. É, eu falei de todos no nosso estudo da semana passada, eu mostrei, né, todas os irmãos de Jesus, que época que nasceram, tem um quadro lá. Então, quem quiser pegar sumarizado, está ali nesse quadro, que é assim fácil de visualizar, né? Porque no livro está tudo espalhado, a gente não consegue nem saber direito quantos eram, né? De tantos irmãos que foram nascendo. A mesma coisa aconteceu, eu fiz um quadro também com as profissões de Jesus, pelo menos as que são mencionadas ali durante a vida dele. Pode ser que eu tenha deixado passar alguma, porque está espalhado para todo lado. Então, tem um quadro longo, comprido ali, com várias profissões, porque Jesus queria entender como o homem ganhava a vida, né? Então, ele trabalhou em diferentes áreas, em diferentes atividades, Mostra justamente. aí, mostra Quer aí esse quadro, que posso mostrar, é facinho de por mostrar. favor. Vamos lá. É, aqui está as profissões de Jesus que eu consegui apurar ali, né? Que é o fabricante de juntas, cangas, né? Ele trabalhava a lona e o couro, carpinteiro e marceneiro. Carpinteiro é um pouquinho diferente de marceneiro. Marceneiro é um trabalho um pouco mais delicado. Marchetaria é um trabalho de incrustação de madeira de cores diferentes em alguns móveis. Eu não tenho um exemplo aqui agora, mas às vezes você pega um móvel com uma madeira clara e no meio tem uma estrela de uma madeira escura, por exemplo. Aquela estrela que está ali no meio é justamente o... A Sussu veio correndo aqui para me trazer trabalho de marchetaria, eu já vou mostrar. Ele trabalhava também no acabamento de casas, ferreiro, pescador, tecelão, condutor de caravanas. Impressionante, né? Jesus até isso fez, era condutor de caravanas, fabricante de tendas, projetista e construtor de barcos. Seus barcos ficaram famosos ali na sua época. Era professor e mestre, primeiro dos seus irmãos, depois, mais tarde, de todos os que se aproximavam dele. Era guia. Você trabalhou como guia, por exemplo, lá com o hindu, né? Ganod Ganid, criador de animais. Ele criava as pombas, ordenhava vacas, fazia queijos. Era horticultor. Tinha lá a hortinha lá que ele cuidava. Era Teve um tradutor e ganso. intérprete. Ele falava vários idiomas, já 3 idiomas, já nessa época. Ele era, então, tradutor e intérprete. Era empresário, porque tinha aquela loja de reparos.
Então, tinha que administrar aquele negócio ali como um empresário. E foi o administrador do grupo apostólico, né? Isso aqui, então, falando um pouco das profissões. Pode ser que tenha escapado algum, Foi mas músico. foi músico. Músico, eu não sei se era uma condição de graduações ou se era uma condição, porque aqui eu coloquei que tocava harpa. Então, estudos e graduações de Jesus. As línguas, ele falava grego, aramaico e hebraico. Já nessa idade que ele estava ali, de 13, no 13º ano, ele já falava esses idiomas. Estudou na escola normal da sinagoga de Nazaré. Estudou na escola avançada de Nazaré, sobre os ensinamentos profundos da lei sagrada. Estudou matemática, ele teve um professor particular de matemática. Tocava harpa. Estudou os homens ali na tenda dele, na loja dele, lá que atendia as caravanas. Estudou as academias de mestres religiosos de Jerusalém. Ele queria saber como é que funcionava aquilo lá, o que era, como é que era o esquema. E, finalmente, ele alcançou a mestria da sua mente quando ele desenvolveu a sua alma, alcançando a comunicação com o seu ajustador e alcançou a soberania do seu universo. Então, foram realizações e graduações que Jesus alcançou por mérito dele, enquanto esteve aqui entre nós. Quando a gente fala dos irmãos de Jesus, os filhos de José e Maria, eu tenho aqui, então, a tabelinha que mostra o ano de nascimento de cada um deles, e está lá, então, o primeiro primogênito era Jesus, depois veio Tiago, com 4 anos de diferença para Jesus, Miriam com 5, José com 6, Simão com 8, Marta com 9, e Judá quando ele tinha 11 anos. Amós nasceu quando ele estava no 13º ano. E a Ruth, vai ser falado dela no próximo estudo, que ela nasceu quando ele já tinha 15 anos. Então, está aí a tabelinha, para quem quiser acompanhar. Na verdade, o próximo documento vai detalhar a viagem dele a Jerusalém. Depois, no próximo, é que vai continuar a narrativa. Esse aqui, Olha não sei lá. se está dando para vocês verem aqui, é um trabalho de marchetaria. Foi Jesus que fez? Jesus Foi. Ô, Laia. Jesus Bem que eu queria. Jesus sabia fazer esse negócio aqui. Eu tenho várias caixas dessa. Isso. Muito bem. Diga lá, Hélio. Boa noite a todos. Boa noite. Eu achei interessante essa questão. Eu achei interessante essa questão do ano. A rigor, todos nós temos 2 idades no ano calendário. Uma antes e outra depois do aniversário. A bem da verdade, o dia do aniversário é quando se completa 12 meses de vida. Quando se completa. No dia seguinte ao do aniversário, e eu estou colocando isso a partir do texto, nós já não estamos num novo ano de vida. Então, a bem da verdade, eu tenho 60 anos. No dia que completou 60 anos. No dia seguinte já não é mais 60, já está dentro do ano 61. E essa lógica está no estudo do livro de Urântia. Então, abril, que é Páscoa, que Jesus foi para Jerusalém, ele tinha 12 anos de fração, ou seja, ele já estava dentro dos 13 anos. Então, é só, nós ocidentais consideramos que a idade vale a partir do aniversário, idade nova. E é verdade, vale, mas quando a gente completa o aniversário, a gente completou 1 ano de vida, ou seja, aquela data já não é mais, já é a seguinte, 1 ano depois. Apenas esse destaque. Sim. Outro destaque. Você quer me ferrar, né? Você está me botando 1 ano mais velho aqui, porra. Não, eu sou 1 ano mais velho. Ou seja, nós temos a cultura errada. A gente, quando faz aniversário, a gente completa 1 ano, aquele ano completa, aí começa um novo. Estou brincando. Tá, mas outra coisa que me chamou a atenção, outra coisa que me chamou a atenção foi o destaque dado ao papel da Maria e ao papel de José. Em estudos anteriores,
a criança ficava sob os cuidados da mãe até os 5, 6 anos. Fosse homem, fosse mulher, não importa. A partir Até daí... que ano? Perdão? Até que ano você falou? Até os 26? 5, 6 anos. Todas as crianças, macho e fêmea, ficavam sob os 5 ou cuidados da 6 mãe. anos. E a partir dessa idade dividia. As meninas ficavam sob os cuidados da mãe e o menino ficava sob os cuidados do pai. Mas isso está em outro estudo. Estou aqui acrescentando informação que não é desse estudo. Mas a parte que eu quero destacar é que José estava, a rigor, sob os cuidados do pai. E, para a felicidade dele, Jesus, eu falei José, mas enfim, para a felicidade dele, Jesus, o pai era mais espiritualizado que a mãe. O pai via a existência dele pelo lado espiritual. E a mãe via ele pelo lado mundano, pelo lado temporal. Então, esse destaque do estudo eu acho importante fazer. Dito isso, encerro. Grato. Obrigado, Hélio. O seu comentário é correto. Os judeus transferiam a responsabilidade da educação dos filhos depois deles completarem 5, 6 anos de idade para o pai, os varões, né? Então, isso é verdade. E também é verdade que José tinha uma ideia mais espiritualizada sobre a missão de Jesus do que Maria tinha. Muito bem. Alguém mais? Ótimo, pessoal. Bom, fiquem à vontade, qualquer um, a qualquer momento, pode me mandar perguntas, se quiser. Ficam todos convidados para a próxima quarta, né? Nós vamos falar sobre a viagem a Jerusalém. Isso. Continuação desse capítulo aqui que nós acabamos de falar. Eu acho que essa passagem de Jesus em Jerusalém é uma das mais significativas que teve na vida de Jesus, uma das mais impressionantes, e que dá uma ideia muito boa de como Jesus estava desenvolvendo a sua personalidade e a completude do seu eu, né? Então, acho que é interessante acompanhar. Muito bem, pessoal. Eu agradeço bastante a atenção de todos vocês. E vamos lá. Próxima semana tem mais. Valeu, Henrique. Boa noite. Boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigado. A gente Então, Obrigada. Gratidão. Boa noite a todos, obrigado. Tchau, tchau. Boa noite a todos e até a próxima. Boa noite, Zé. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.